Olá, irmãos e irmãs, eu sou o Padre Máximo Jesus dos Santos, pároco da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Sejam bem-vindos aqui no Evangelho meditado na missão Deus é Mais. O Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhes disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Jesus lhes disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhes tudo, espancando-nos, e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu diante pelo outro lado. Mas o samaritano que estava viajando chegou perto dele e viu, e moveu-se de compaixão. Aproximando-se dele, tratou-lhes as feridas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-a em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gastos a mais. Na tua opinião, pergunta Jesus, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhes disse: vai e faze tu a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste domingo, no 15º domingo do tempo comum, estamos vivendo esse tempo de graça. E a liturgia desse dia do Senhor nos fala do amor ao próximo, nos fala da solidariedade. O evangelista de hoje, de São Lucas, mostra o caminho sinuoso, esse caminho pedregoso que ia de Jerusalém a Jericó em apenas 28 quilômetros, que descia 1000 metros de Jericó. Nós sabemos que Jericó é uma cidade mais antiga do mundo, que está a 350 metros abaixo do nível do mar. No caso aqui, formando um oásis numa região desértica. E ainda, amados irmãos e irmãs, o próprio Evangelho de São Lucas vai nos dizer que o caminho entre Jericó e Jerusalém era bem conhecida pelos assaltantes, pelos malfeitores, pelos aqueles que sempre faziam o mal. O deserto, as cavernas e gargantas facilitavam o esconderijo e a fuga desses malfeitores. O caminho era bastante usado por ser, então, a única subida do Vale do Jordão para a cidade de Jerusalém, para a cidade santa. E neste mesmo caminho, muitos sacerdotes que prestavam serviço ao templo de Jerusalém passavam por lá porque eles também moravam em Jericó. Assim como os levitas, que eram os serviçais, os cantores do templo de Jerusalém. Todos passavam por lá. E ainda, caríssimos irmãos e irmãs, o evangelista nos relata o semi-morto. Quem é esse semi-morto? Era um desconhecido, um anônimo, mas era um ser humano.
Quem o atende é um samaritano, que para o doutor da lei é um estrangeiro, é um inimigo, é um pecador. O homem desprezado pelo escriba é apresentado por Jesus como sendo um exemplo de misericórdia, porque socorreu um irmão necessitado, sem saber quem era, sem medir perigos e consequência. Encerrando essa reflexão deste belíssimo, desse domingo, a comunidade transforma em ação de graça toda a dedicação de seus membros na vivência do segundo mandamento, que é igual ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso só será possível se Cristo Jesus, a imagem de Deus invisível, de que foram criadas todas as coisas, sejam vivenciadas por cada um de nós.